Acharam? Diz assim: ora, 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Amém? Só até aí se assente. À vontade. Que a paz do Senhor seja sobre você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias. Nós vamos discorrer toda a história do profeta Elias. Foi um homem que Deus usou ele. E hoje o tema da mensagem é Elias, o homem a quem Deus usa, ou o homem a quem Deus usou. Nós podemos ver que no texto aqui de 1 Reis, capítulo 17, a nação de Israel estava em crise. E hoje, infelizmente, nós passamos a nossa nação por uma crise muito grande. Muita corrupção, muita inversão de valores, aquilo que outrora era proibido, que era que ninguém aceitava, hoje é aceitado. Nós passamos por inversão de valores. E muitas vezes nós também passamos por algumas crises na nossa vida. Passamos por crises financeiras, crises familiares, crises no casamento, crises no trabalho, enfim. Todos nós um dia enfrentamos alguma dificuldade que nós não queremos enfrentar. O rei de Israel nessa época aqui era o rei Acabe. Israel, durante todo o seu tempo de reinado, de monarquia, ele teve 19 reis. E a gente pode ver que nenhum desses reis andou com Deus. E Acabe foi o pior de todos os reis da história do reino de Israel. E além de ele ser o pior de todos os reis da história do reino de Israel, ele casou-se com a pior mulher que havia naquela época, que era Jezabel. Era uma mulher que era assassina, que era feiticeira, era uma mulher que era mandona. E a gente pode ver que é nesse contexto de crise, de dificuldade, nesse contexto de crise onde ninguém andava com Deus ou temia a Deus, e nesse contexto que Deus levanta um homem. E é importante entender que Deus levantou, não foi uma denominação, um partido. Deus levantou um homem. Nós temos que aprender que Deus ele não gosta de ungir métodos, Deus unge homens. E nós temos que aprender que Deus quer levantar você como coluna. Deus quer levantar você no meio da sua família, como luz em meio às trevas. Deus trouxe a você aqui hoje, esta noite. Não foi por um acaso, ou porque simplesmente você quis vir ou recebeu o convite. Deus trouxe você aqui hoje, porque Ele quer que você se levante no meio da crise. Ele quer usar você para que as pessoas que estão passando por alguma adversidade possam conhecer a Deus, e as pessoas que não têm paz possam receber essa paz do Senhor. E é nesse contexto de crise que Deus levantou Elias, o profeta, para fazer diferença no meio do povo de Israel. E Deus quer usar você. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser usados por Deus, porque, como eu sempre digo, ser usado por Deus envolve renúncia, envolve dedicação, envolve você abdicar de alguém, de alguma coisa. Então nós temos que aprender que nós vamos discorrer toda a história do profeta Elias no livro de 1 Reis. A história começa contando, o texto que nós lemos diz aqui: ora, Elias de Tisbe. Elias ele se apresenta na corte real diante do rei Acabe. Só que Deus levantou Elias, era um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, para levar uma mensagem a um rei que era o rei Acabe. A gente pode ver que ele veio de Tisbe, era um lugar obscuro, desconhecido, ou seja, ele veio de um lugar nenhum. Ele não era uma pessoa conhecida, ele não tinha títulos, ele não tinha diploma na parede, ele simplesmente era uma pessoa que o Senhor escolheu usar. Deus não precisa de estrelas, Deus precisa de homens, pessoas disponíveis, pessoas que são obedientes. Nós temos que aprender que Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes você olha para a sua fraqueza interior e diz: como que Deus vai me usar? Eu sou cheio de pecado, todos nós somos. Diga para o seu
seu irmão do seu lado e diga assim: você é pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós temos que aprender que Deus levanta um homem no meio de uma crise, um homem que era desconhecido, que ninguém conhecia ele veio de um lugar que era muito obscuro, desconhecido, e Paulo disse assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Deus escolhe o fraco, Deus escolhe aquele que ninguém dá nada por ele, Deus escolhe aquelas pessoas que muitas vezes são segregadas pela sociedade, são afastadas de tudo e de todos, porque essas pessoas que Deus gosta de usar, porque muitas pessoas confiam na força do seu braço, e a Bíblia diz que não é força nem violência, é pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo disse assim, Deus, ele orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Alguns dizem que era uma enfermidade, alguns dizem que era um demônio que atormentava Paulo, não se sabe profundamente, mas se sabe que Paulo orou e pediu para que Deus tirasse aquele algo que angustiava ele, e por 3 vezes ele orou, e o Senhor disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa através da sua fraqueza. Muitas vezes nós olhamos para a nossa fraqueza como se fosse algo forte, fraco, mas Deus olha para a nossa fraqueza como se fosse algo forte, porque é na fraqueza que nós dependemos. É quando estamos fracos, pensamos que estamos fracos, é que somos fortes. É por isso que Deus levanta um homem desconhecido de um lugar desconhecido e ele apresenta-se na presença do rei. É como se fosse nos dias de hoje Deus pegasse uma pessoa qualquer, uma pessoa que ninguém conhece, e dissesse para ele assim: olha, você vai estar diante de pessoas grandes desta terra, já colocasse ele no mesmo dia, na mesma hora, diante do presidente Michel Temer, diante do Barack Obama, já colocasse essa pessoa para falar de Deus. Por que Deus faz isso? Porque ele gosta de mostrar que ele é Deus. É por isso que muitas vezes nós temos que declarar dependência a ele, nós temos que mostrar para Deus que nós não somos nada. Eu sempre oro e digo: Senhor, sem o Senhor eu não sou, eu não posso e eu não tenho. Você sem Deus não é nada. Você sem Deus não pode nada. Você sem Deus não tem nada. Porque a Bíblia diz que tudo que nós temos vem de Deus. Então, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Deus não precisa de estrelas, Ele precisa de homens disponíveis. A mensagem do profeta Elias era uma mensagem poderosa. A mensagem ele apresenta diante do rei e diz: olha, não vai chover durante 3 anos e meio, e só vai chover quando eu quiser. Esse era o contexto da palavra. Agora imagina a coragem desse homem que ninguém conhecia, que ninguém via. Ele apresenta-se diante do rei e diz: olha, só vai chover quando eu falar que vai chover. Então nós temos que aprender que Elias era um homem de oração. Nós temos que aprender o Salmo 145, verso 18, ele diz assim: o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. A gente vê que Elias orou, e ele ora, e ele entrega a mensagem. Ele orou para que chovesse, para que não chovesse. Nós temos que entender que nós só vamos ter êxito em público se nós tivermos intimidade com Deus no nosso secreto. Nós devemos orar em particular. A orientação de Jesus foi: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora no seu Pai em secreto. Nós estamos precisando, Deus está precisando, a obra do Senhor está precisando de pessoas que vivam na presença de Deus. Muitos falam sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Não adianta falar de Deus e não ter intimidade com Deus. E só através da oração que eu mostro que eu tenho intimidade com o Senhor. A gente pode ver que Jó, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Jó 42, verso 5, ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Muitas pessoas só conhecem Deus de ouvir falar. Esse Deus que eu prego não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Esse Deus que eu prego é um Deus que ama, é um Deus que Ele está próximo de você, porque nós temos o entendimento de que Deus está longe. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele faz morada em mim, Ele faz morada em
porque as nossas orações elas são muito vazias, elas são muito rápidas, elas não são aquelas orações onde nós gastamos tempo com o Senhor. Nós só oramos, infelizmente, na hora da dor, na hora da dificuldade, e as nossas orações elas são muito rápidas. Quando você for orar, separe no mínimo meia hora para conversar com o seu Deus. Eu digo mínimo, porque para um Deus que faz tudo, para mim e para você, separar meia hora num dia é muito pouco. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1 que Daniel orava 3 vezes por dia. A grande pergunta é: quantas vezes nós estamos orando por dia? Quantas vezes nós estamos orando por semana? Quantas vezes nós estamos orando por mês? E se fôssemos fazer um retrospecto da nossa oração durante todo esse ano, com certeza absoluta nós ficaríamos envergonhados diante de Deus, porque nós oramos muito pouco. E infelizmente nós oramos só quando precisamos de alguma coisa, não é verdade? Nós oramos só quando as portas se fecham, quando perdemos a paz, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando tudo está a nosso favor. Nós vamos relaxando, eu digo por experiência própria, a gente vai meio que se confiando naquilo que conquistou, naquilo que foi colhido, e muitas vezes nós vamos deixando a nossa dependência de lado. Olha, nós temos que orar mais, estamos orando pouco. É a pergunta que eu sempre faço, e essa pergunta ficou marcada aqui na igreja: se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Se oração fosse alimento, quanto eu e você íamos pesar? Com certeza nós estamos magrinhos, não é verdade? Tem gente que vai dizer assim: amém, eu quero ficar magrinho, mas não é de corpo não, magro espiritualmente falando. Amém? Então ele apresenta-se, Deus levanta um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, para levar uma mensagem ao rei. Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias. Eu já fui colocado por Deus diante de pessoas que, aos olhos da sociedade, são pessoas ricas, são pessoas abastadas, são pessoas de influência na sociedade, mas eu nunca me importei se a pessoa tinha ou não tinha. Eu sempre preguei a palavra, tanto para o rico quanto para o pobre. Eu sempre preguei a palavra da mesma forma. E eu digo para você: Deus vai colocar você diante de pessoas que você nem imagina. E quando você estiver diante dessas pessoas, abra sua boca e diga: Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer mudar a sua vida, mas peça ao Senhor para te usar. Olhe ao Senhor para que Ele use você. Amém? Depois que o Senhor leva Elias à corte do rei, à presença do rei Acabe, Elias ele foi escondido ali da multidão, porque imagina, Elias se apresenta na presença do rei e ele já chega com uma mensagem diante de um rei. Ele diz assim: olha, só vai chover quando eu quiser que chova. Depois de 3 anos e meio vai chover. Imagina a ira que o rei não deva ter ficado. Então a gente vê que o rei, ele ficou muito irado, e por isso o Senhor escondeu Elias da multidão junto ao ribeiro de Querite. E essa história está em 1 Reis 17, do verso 2 ao 5. A gente tem que aprender o seguinte: Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Eu sempre tenho falado isso aqui. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. A gente vê que Deus tirou o profeta da presença do rei e levou o profeta Elias para o deserto, para a solidão. E é no deserto que Deus vai provar a mim e a você. Sabe o que significa deserto? Deserto é onde você vai aprender a depender só de Deus. Deserto é lugar onde você aprende a depender só de Deus. Deserto é lugar de anonimato. Deserto é onde ninguém vai te ver, é onde ninguém vai te perceber. A gente vê isso, esse anonimato na vida de Paulo, né? A Bíblia diz que Deus tirou Paulo de Jerusalém e enviou ele para Tarso, onde ele ficou 10 anos no anonimato. Antes de Davi ser rei, ele estava por detrás das malhadas. O que é isso que nós temos que entender? Às vezes você está orando e está dizendo: Deus, a minha vitória. Deus está trabalhando em você antes de trabalhar através de você. Deus está preparando você para ser colocado na posição que o Senhor deseja para você. Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: Deus, não está acontecendo nada. Quem já fez essa pergunta? Não é?
que muitas vezes nós não vamos ter resposta, mas Deus tirou o profeta, porque no deserto nós precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Elias ali, quando ele era sustentado pelos corvos, ele tinha que depender do sustento, ele tinha que depender de Deus, e nós confiamos em Deus, nós temos que confiar em Deus. Abraão confiou no Deus que era o provedor. Olha para mim aqui, feche seus olhos, traz sua mente para cá, senão eu vou ficar pregando a noite inteira, você não vai entender nada, você vai sair e vai entrar e sair do jeito que você voltou, você vê. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, por mim, pela tua igreja. Ó Deus, eu não sei o que se passa na mente, nas emoções do teu povo que tu trouxeste aqui hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Assim como a chuva que desce e rega a terra, ela produz fruto. Por isso, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o mal, toda inquietação, distração. Ó Deus, e te peço em nome de Jesus, faz a nossa alma voltar ao descanso do Senhor. Faz a nossa alma descansar no Senhor. Tira toda a inquietação, medo, ansiedade, ó Deus, toda dúvida, que muitas vezes faz, ó Deus, a nós duvidar, ó Deus, o Senhor, e ficar disperso e displicente em nossa mente. Traz a nossa mente, ó Deus, para ouvir a tua palavra neste momento, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Então Deus esconde Elias. Muitas vezes Deus vai esconder você. O que é isso? Muitas vezes Deus vai colocar você em uma posição onde as pessoas não vão te perceber. É onde Deus vai tratar o seu coração, onde Deus vai quebrantar o seu coração. Nós podemos ver que a palavra querite significa cortar com faca. No ribeiro de Querite é onde Deus apara as arestas do nosso coração. No ribeiro de Querite é onde Deus trata, é onde Deus purifica a nossa alma. Então nós temos que aprender que o deserto muitas vezes faz parte do currículo de Deus na nossa vida. Foi Deus que levou e tirou Elias do ribeiro, da presença do rei, e levou para o ribeiro de Querite. A gente vê aquela passagem que conta sobre Jesus, onde eles atravessaram o mar. Ali houve uma tempestade. A Bíblia diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O deserto não é um acidente, Deus tem um propósito em tudo. Nisso que você passa, Deus tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Até essa dor, essa agonia que você está sentindo, quem sabe aí na sua alma, ela tem um propósito. Esse medo, ele tem um propósito. Às vezes, tudo que está acontecendo com você tem um propósito. Não cai uma folha de uma árvore sem uma permissão do Senhor. O Senhor quer te ensinar uma lição com isso. Só que quando nós passamos por alguma aflição, nós queremos logo sair dela. Mas Deus quer que eu e você fiquemos nela por um tempo, para nos ensinar. A Bíblia diz que foi Deus que levou Elias junto ao Querite. Foi Jesus que ordenou que os discípulos entrassem no barco, mesmo eles sabendo que haveria uma tempestade. Nós temos que aprender que Deus, ele não perde o controle de nada. Ele é soberano. Ele tem o controle de tudo e de todos. Às vezes você está perguntando e pensando a si mesmo, dizendo: Deus perdeu o controle. Parece que nada está se encaixando, parece que nada está acontecendo, parece que quando eu penso que as coisas vão melhorar, acontece duas vezes coisas piores do que eu estou esperando. Aquieta o teu coração. É na quietude dele que você vai perceber que ele é Deus. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus. Aquieta. Ora ao Senhor e diga: Senhor, faz a minha alma se aquietar, faz a minha alma descansar, porque eu não estou entendendo por que o Senhor me colocou nessa situação. Hoje eu não posso entender, mas eu sei que eu vou compreender. E a gente tem que aprender o seguinte: Deus levou o profeta para o ribeiro de Querite. Lá ele tinha água, os pássaros traziam comida para ele não faltava nada. Mas a Bíblia diz que um belo dia o riacho seca. Você já passou por essa situação? Às vezes está tudo indo bem, mas às vezes aquela porta parece que ela acaba. É um ciclo que se acabou. É um novo ciclo que está por vir. É Deus nos tirando da chamada zona de conforto. E a gente pode ver que Elias estava onde Deus tinha mandado ele estar. A vida de Elias estava onde Deus
fazer a vontade de Deus não vai te isentar de passar por tribulações. Fazer a vontade do Senhor não vai nos isentar de passar por aflições. Porque nós temos que aprender isso, porque de vez em quando Deus tem que colocar fogo perto de mim e de você para nos fazer andar. Às vezes Deus está colocando fogo, o riacho secou e nós estamos ali parados. A nossa fé ela não pode ser uma fé estagnada, a nossa fé tem que ser uma fé que gera crescimento. É por isso que de vez em quando o Senhor fecha uma porta aqui, é por isso que de vez em quando nós oramos e não somos respondidos. Isso vai nos estimular a buscar Deus. Tem um filme, eu não me lembro o nome, mas ele é de um marinheiro americano, e ele é, como que eu posso dizer isso? Como que eu digo isso? Ele é negro, e a época que ele estava servindo a marinha, era uma época onde havia muito preconceito. Hoje infelizmente há preconceito, mas naquela época não se podia nem fazer nada, e ele tinha um sonho, tinha um desejo de ser mergulhador de profundidade, só que ninguém deixava ele ser. Aí eu vi uma frase que dizia assim: olha, por que você quer tanto isso? Por que você deseja tanto isso? E ele responde: porque me disseram que eu não posso, porque me disseram que eu não vou conseguir. Então muitas vezes quando você recebe um não de Deus, aquilo te estimula. Muitas vezes quando alguma coisa não dá certo na sua vida, aquilo vai estimular você e a mim a caminhar. Às vezes não está dando nada certo, e isso não é para fazer você parar, isso é para te estimular você buscar o Senhor com mais intensidade, com mais vigor, com mais determinação, com mais ânsia, com mais desejo. Isso é que nós temos que entender, porque a fonte secou. O ribeiro de Querite, onde o profeta estava alojado, secou. Ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava cumprindo o mandamento do Senhor, ele estava de acordo com a vontade de Deus, só que Deus colocou, a fonte secou. A gente precisa entender que a fonte secou, sabe por quê? Porque Elias estava orando e Deus estava agindo. Muitas vezes uma fonte seca é porque Deus quer abrir outra fonte lá na frente. Só que nós ficamos presos mais àquilo que nós perdemos, nós ficamos presos mais àquilo que não aconteceu, e nós esquecemos que o nosso Deus é novidade de vida, Ele sempre tem uma coisa nova, mas nós infelizmente ficamos presos àquilo que se foi. A Bíblia diz: não fique olhando para trás. A Bíblia diz: esqueça o que se foi. O apóstolo Paulo disse assim: esqueça das coisas que para trás ficaram, prossigo. Quem sabe você está aqui olhando para a fonte que se secou, olhando para aquilo que você planejou e não deu certo. Esse ano está acabando e você está dizendo: Deus, não aconteceu nada. Deus, tudo aquilo que eu queria, aquilo que eu planejei, aquilo que eu ansiei no meu coração não deu certo. E Deus está dizendo a ele: a fonte secou, é porque eu quero te levar a uma outra fonte. De vez em quando Deus vai tocar fogo perto de você, para você andar. Deus disse para Abraão: sai da terra da parentela, anda, caminha. Quem sabe você está com a sua fé estagnada, quem sabe nós estamos com a fé muito sem movimentação, e quando Deus movimenta a nossa vida, a nossa fé é exercida. Como confiar em uma fé que não é provada? Como confiar em uma fé que não passa por dificuldades? Então, quando a sua fonte secar, pode ter certeza que os recursos de Deus, eles são intermináveis. A fonte de Jesus, a fonte de Deus, tem recursos disponíveis aonde você for. Amém. Às vezes você perdeu uma pessoa, às vezes você perdeu um
Ia tirar alguma coisa que te edificava. Pare de olhar para trás. Justo vive de fé, o justo não olha para trás. O justo olha para trás, sabe como? Glória a Deus, eu estava lá no pó, hoje eu estou aqui de pé. Deus me sustentou. Deus estava comigo lá atrás, eu não via. Hoje eu posso olhar para trás e ver que Deus estava comigo. Foi o que Jó disse. Ele disse assim: olha, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, agora os meus olhos te viram. Ele ouvia falar de Deus, mas naquele momento ele passou a ver Deus. Olhe para trás, mas não lamentando o que se foi. Olhe para trás, não lamentando o que se perdeu, o que não aconteceu. Olhe para trás, dando glória a Deus, dizendo: eu estou de pé, até aqui o Senhor me sustentou. Era isso que Elias tinha que entender. O ribeiro seca e Elias, a Bíblia diz que Elias não fica ali lamentando, orando e dizendo: Deus, por que a fonte secou? Eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Não, a Bíblia diz que depois a vida de Elias não parou, porque Elias tinha muita coisa para fazer para Deus. E eu digo: Deus tem muita coisa para fazer através de você. Amém. Deus tem muita coisa ainda. Aleluia. Faz assim comigo, ó. Olha aqui para mim. Faz assim comigo. Vamos ver se você está igual eu. Faz assim, ó. Ó, você está vivo. Olha assim para o seu irmão, olha, você está vivo. Oh, glória! Aleluia! Você está vivo, não está? Jó 14:7 diz que a árvore, quando ela é cortada, se ela permanecer na terra, ela vai brotar novamente. Você está vivo? Ah, secou. Ah, estou sozinho. Ah, não está comigo mais. Ah, não aconteceu. Ah, a porta fechou. Perdão pelo que eu vou dizer. Morre. Vai para o céu. Lá tem problema. Lá não tem perda. Lá não tem luta. Lá não tem choro. Lá não tem dificuldade. Lá não tem conta para pagar. Lá não tem decepção. Lá não tem frustração. Lá não tem desânimo. Você quer ir para o céu? Vem aqui que eu faço uma oração para você. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer morrer? Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Então, irmão, sabe por que eu falei para você: faça isso? Ó. Porque enquanto há vida, há esperança. A última palavra vem de Deus. Aos seus olhos pode parecer ser impossível, mas para Deus, o Deus que eu prego, tudo é possível àquele que crê. Amém? Depois que Deus tira Elias da corte do rei, ele vai para o ribeiro de Querite, fica no rio, a fonte seca, os passarinhos param de trazer comida para ele, e Deus diz para ele assim: levanta, vai para a viúva de Sarepta, vai para Sarepta de Sidom. Sabe o que significa Sarepta? Significa fornalha. Deus tira Elias do deserto e joga ele na fornalha. Você já percebeu que muitas vezes, quando as coisas parecem ser difíceis, elas pioram um pouquinho? Já aconteceu isso com você? Parece que as coisas são ruins. Na hora que você pensa assim, são difíceis, aí parece que ela piora. É quem tem carro, é só você levar seu carro no mecânico. Leva seu carro no mecânico para você ver. Leva. Você pensa assim: vou lá só fazer um alinhamento. Aí o mecânico levanta o carro, fala: tem que trocar isso, tem que trocar aqui, tem que trocar isso, tem que trocar aqui, tem que trocar isso, tem que trocar aqui. Você fala: não, pode descer, deixa ele que tá. Você pensou que estava ruim. Leva lá pensando no preço. Eu já fui levar meu carro pensando que eu ia gastar 50, sair de lá gastando mais de R$2.000. Então, Elias é tirado do ribeiro e é levado para Sarepta. Antes de Deus usar você, Deus tem que purificar você, porque a fornalha serve para quebrantar o coração. E ele foi mandado para Sarepta de Sidom, sabe para quê? Para ser sustentado por uma mulher que era viúva, e além de viúva era pobre. Como que você vai entender Deus?
Eu sempre digo, não queira entender Deus com o seu intelecto, com as suas emoções. Nós vivemos uma geração de crente que quer entender Deus pelo intelecto, que quer entender Deus pela emoção. Como que é isso, pastor? Emoção. Se eu oro e choro, Deus falou comigo. Se eu oro e não choro, Deus não falou comigo. Emoção, emocionalismo. A fé é firme fundamento. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não sentimos, mas nós cremos. Nós não tocamos, mas nós cremos. Isso é fé. Então a gente vê que Deus manda Elias, o profeta, tira ele de onde ele tinha comida, tira ele de onde ele tinha água e manda ele para ser sustentado por uma mulher, por uma viúva. Se você ler o texto, a Bíblia diz que essa mulher estava catando uns cavacos de lenha para fazer a última comida. Eles iam comer, ela e o filho dela, além disso, tinha um filho. Eles iam comer e depois iam esperar a morte chegar, porque eles não tinham comida. Aí Deus, na sua soberania, na sua presciência, no seu conhecimento, fala para o profeta e diz assim: sai da onde você tem comida e vai lá para Sarepta, onde uma mulher vai te dar comida. Como que a mulher ia dar comida para o profeta se ela não tinha para ela? Deus quer usar um pouquinho que você tem para multiplicar esse pouquinho. O profeta chega lá e diz assim: vai nos seus vizinhos, pega muita vasilha, porque Deus vai multiplicar o azeite. Azeite naquela época era símbolo de riqueza. Vai multiplicar o azeite e a farinha. E diz que a multiplicação só parou porque ela não tinha mais vasilha. Esse pouco de fé que você tem, Deus quer multiplicar ela. Amém. Esse pouco de ânimo que você tem, Deus vai multiplicar ele. Deus vai multiplicar ele. Então, nós temos que entender que o azeite da viúva se multiplicou. E a gente tem que entender que quando estamos na fornalha, como aqui em Sarepta, nós somos desafiados a esperar o milagre de Deus. Além da viúva ser pobre, mais à frente o filho dela morre. Único filho. E quando o filho da mulher morre, ela coloca a culpa em quem? Em Elias. Você já foi acusado de algo que você não fez? Quem já? Bota a mão. É ruim, não é? Ser acusado de algo que você não fez é terrível. Ser acusado de algo que você não fez. Só que Elias, ele não se defende com a mulher. Nós temos que entender que temos que falar mais com Deus e parar de ficar nos defendendo de acusações. Deus é o seu juiz, Deus é o seu advogado. Quem sabe alguém está te acusando, alguém está te condenando e você está tentando se justificar. Pare, dobre o seu joelho, clame a Deus. O seu Deus, que é a sua justiça, vai te justificar. Então pare de tentar se defender diante dos homens. Amém? Vamos lá. Deus tira Elias da presença do rei, leva ele para o ribeiro de Querite. Depois do ribeiro de Querite, leva ele para Sarepta de Sidom, onde ele é sustentado pela mulher, o azeite se multiplica. E depois leva Elias para o Monte Carmelo, onde ele teve um confronto com os profetas de Baal e com o povo de Israel. Porque a gente pode ver que Elias, ele confronta o rei, o povo e os profetas de Baal. Ele chega para o povo e diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Fala para o seu irmão, traz sua mente de novo para cá. Amém? A nossa mente, ela é assim, ela divaga. A minha irmã Vanessa leu um texto aqui, se você não prestou atenção, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Sua mente tem que ser renovada pela palavra. E o diabo sabia que ele ataca a mente. É por isso que quando você e eu entramos para louvar a Deus na igreja, antes de nós sentarmos estava tudo bem.
senta, parece que o peso do mundo cai nas costas. Vem sono, tudo te distrai. É ou não é? O pregador é o mais enjoado do mundo. Espero que você não esteja pensando nisso. Não é? Então, Elias, ele anda segundo a vontade de Deus. Ele não vendeu o seu ministério. Antes dele pedir intervenção de Deus, isso aqui é muito importante. Ele restaura o altar que está em ruínas. Antes de você pedir intervenção de Deus, você tem que primeiro se arrepender. Sabia que tem pecado que tem que ser confessado para outra pessoa? Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, para que sejam apagados. E a Bíblia diz aqui que ele restaurou o altar. Hoje não tem quebrantamento, as pessoas muitas vezes não se arrependem diante do Senhor. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Se a gente tivesse essa capacidade de passar nesse data show, o que nós pensamos, o que nós fizemos, o que nós valemos, o que nós sentimos, só durante essa semana, passar um por um, aqui ó. Pega o seu irmão, pode passar o vídeo? Fria, né? É fria. Não é? Então, antes de pedir a intervenção de Deus, porque nós achamos que Deus é um deusinho qualquer. Nós entramos na presença de Deus já batendo na mesa e querendo brigar com Deus já. Deus, o Senhor tem que me abençoar. Deus, o Senhor tem que fazer. Eu sempre dou uma orientação: quando você for orar, faça o seguinte: primeiro você entra na presença de Deus e adora Ele. Deus, o Senhor é santo, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso. Sem o Senhor não sou nada não, Jesus. Depois que você fez isso, você pede perdão, você se arrepende do pecado. Deus, eu pequei demais. Essa semana, Deus, eu pequei muito. Deus, você ouviu o que eu fiz? Deus, você ouviu o que eu falei? Deus, você ouviu o que eu pensei? Pois é, Deus, eu fiz tudo isso e muito mais. E sabia que quando Davi, ele pegou com Batseba, você conhece a história de Davi com Batseba? Se você não conhece, eu vou te relembrar. A Bíblia diz que Davi era o maior rei de Israel. O exército dele estava em guerra e ele prefere ficar no palácio dele de férias. E a Bíblia diz que quando ele caminhava pelo seu palácio, ele viu uma mulher, que era Batseba, tomando banho nua, com a janela escancarada. Batseba era meio piriguete, não era? Aí o que acontece? Ele cai em pecado. Ele adultera com aquela mulher tem um filho, e para tentar esconder o pecado, ele manda matar o marido dela. A Bíblia diz que um abismo vai chamar outro abismo, semeia vento, colhe tormenta. É assim o pecado. Aí o que acontece? Lá no Salmo 51 e no Salmo 32, Davi disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. A polícia, bombeiro, Deus abençoe que eles estão indo buscar. Amém? Amém. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Aí depois ele diz assim: então eu enumerei os meus pecados. Eu sempre digo que muitas vezes nós pedimos perdão para Deus por atacar. Sabe o que é isso? Deus, perdoa todos os meus pecados. É pedir perdão por atacado. Atacado, se você não sabe, para comprar é 5,6, não é? 6, de 10, de 20, é uma quantidade maior. E nós não enumeramos os nossos pecados. Nós temos que dizer, quando nós pecamos, nós temos que dizer onde, como, com quem, por quê. Você tem que dizer para Deus: ah, pastor, Deus sabe.
você é sincero para com Ele. Quem aqui não pecou, levanta a mão. Não levanta não, pelo amor de Deus. Se você levantar a mão, você já pecou. Se você não levantar a mão, se você levantar, você já pecou. Então, antes de Elias pedir a manifestação de Deus, ele teve que restaurar o altar. O altar aqui está falando do coração. Então, antes de você pedir alguma intervenção de Deus, você tem que se arrepender. Antes de você pedir um milagre para Deus, você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que reconhecer, porque muitas vezes há muitas pessoas, mas não há quebrantamento. Então, ele restaurou o altar. Você tem que restaurar. A Bíblia diz que o profeta Jeremias vai no palácio do rei Ezequias e diz assim: imagina alguém chegar para você e te disser essa mensagem: põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. Deus ainda foi misericordioso com o rei Ezequias. Ainda deu tempo para ele se arrepender. Na maioria das vezes não dá tempo. E o profeta entra na presença dele e diz: põe sua casa em ordem, que você vai morrer. Vira as costas e vai embora. A Bíblia diz que o rei Ezequias virou seu rosto para a parede e clamou a Deus por misericórdia. Antes do profeta sair do pátio do palácio, Deus mandou ele voltar. Vai lá e volta. E diz para ele que eu dei mais 15 anos de vida para ele. Por quê? Se arrependeu. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecava, mas ele se arrependia. Muitas vezes nós pecamos jogando o pecado para debaixo do tapete. Um dia o tapete fica tão grandão, não é? Você já viu aquelas pessoas que ela... É o que está acontecendo com a política hoje. Pronto. Eles foi escondendo, foi escondendo, foi escondendo, foi escondendo, e foi vivendo como se nada fosse acontecer. Mas um belo dia a mentira encontrou eles. Por que tem gente lá no Senado que está louquinho para fazer lei para impedir a Lava Jato? Perdoa pelo que eu vou dizer, mas porque está com o rabo preso. Então eu e você, nós somos pecadores, mas nós não podemos viver a prática do pecado. Caiu, pecou, a Bíblia diz que o pecado, o cair do homem é levantar de Deus. Caiu uma vez, 7 vezes, Deus te levanta. Só não viva a prática do pecado. Eu sempre dou um exemplo, quem sabe não é dessa mensagem que você queria ouvir, mas eu sempre dou um exemplo a respeito de pecado. Prática de pecado é o seguinte: viver praticando, sabendo que está errado, é igual cheque sem fundo. Como que funciona o cheque sem fundo? Lá no banco não tem um centavo, mas a pessoa está passando o cheque. Dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunta assim: você tem crédito lá no céu? Vou estar passando cheque sem fundo aí. Aí você vai dizer assim: pastor, tem crédito demais, então eu posso pecar. Peca. Continua. Então, antes de você pedir intervenção de Deus, antes dele, do fogo cair do céu, primeira coisa que o profeta Elias fez. É tão interessante essa parte que ele chega lá, o altar está destruído. Ele pega 12 pedras, restaura, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele restaura o altar. Ele restaura o altar. Joga água, porque o desafio era o Deus que responder com fogo e queimar o sacrifício aqui do animal. Esse é o Deus de Israel. Os profetas de Baal ficou o dia inteiro e nada. Elias vai lá, restaura o altar. Depois que ele restaurou o altar, sabe o que ele fez? Pôs ali o cordeiro, o animal por cima, e depois joga água por cima. E Deus responde com fogo. Então nós temos que restaurar o altar do nosso coração. Antes de pedir intervenção de Deus,
peça perdão. Amém? Antes de você pedir alguma coisa para Deus hoje, peça perdão. A sua oração primeira hoje, ao levantar: Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. Depois que você fizer tal coisa: Deus, agora o Senhor sabe que eu estou precisando disso, eu estou passando por tal dificuldade, eu estou angustiado, estou preocupado, me ajuda. Aí você vai ter o socorro do Senhor. Amém? Amém. Dá uma agonia quando esses meninos levantam, está acabando e tem muita coisa para falar. É porque eu combino com eles, né? Dá 9h15 eles levantam. E quando eles levantam, já é hora de acabar. Mas eles são obedientes, eles vão esperar um pouquinho. Amém? Sabia que Elias ficou em depressão? Você sabia que muitas vezes a gente já entrou em depressão e nem percebeu que estava em depressão? Todos aqui, sem exceção. Depois eu falo disso aqui. Fique de pé. Nós vamos orar. Amém? Então nós vamos orar da seguinte forma. Nós vamos dizer: Deus, eu aprendi hoje que o Senhor me levantou para ser diferente e fazer diferença. Faça a diferença onde Deus te colocou. Seja diferente. Não seja como os outros são. Seja diferente. Seja otimista. Não seja pessimista. Não seja aquelas pessoas que parece que a grama do vizinho é mais verde. Tenha otimismo. Deus está comigo. Posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Ele me ajuda. Muitas vezes eu vou ter derrota, mas na derrota eu vou continuar glorificando Ele. Então Deus te levantou para ser diferente. Saia daqui diferente. Em frente a esse final de ano, esse restinho de ano que ainda falta, de uma forma diferente. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Fica com essa aí: ah, não deu certo. Ah, não está acontecendo. Deus está contigo. Deus está contigo. Feche seus olhos. Soberano e altíssimo Deus, nós adoramos ao Senhor. Sabemos que o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Sabemos que o Senhor chamou